E tem que começar a gravação, né, tem que lembrar disso também. Vamos lá então para a gente continuar analisando nossas competências e habilidades, tá, junto com as questões, né. Para hoje, eu separei as últimas 3 habilidades da primeira competência, tá. Separei então a H3, H4 e H5 também, tá. Vamos analisando uma por uma. Na verdade, o que que eu fiz aqui, ó, eu já fui separando as questões de acordo com as habilidades, tá. Essa primeira eu separei 3, essa a H4 eu separei 2 e a H5 também mais 2, pra gente ir olhando como é que funciona, né. Lembrando que essas 3 habilidades de hoje, elas ainda estão contempladas dentro da primeira competência, tá, da competência 1, né, e daí fala lá, versa pra gente sobre as relações entre identidade ou identidades, né, mas identidade e cultura, né. Lembrando que a gente tem algumas palavras-chaves para pensar essa C1 aqui, né, e a principal dessas palavras-chave, uma das principais relações que ter, é dentro da ideia do patrimônio, ó, patrimônio histórico, tá. Isso aqui é um tema bem presente, gente, na prova do Enem, né, mesmo que não apareça escrito ali, né, olha, patrimônio histórico, isso está presente em muitas questões, né. E dentro do patrimônio histórico, nós podemos tirar algumas outras discussões também que são bem-vindas nessas questões, tá. Como, por exemplo, a ideia de memória, e nós até falamos um pouco mais sobre memória lá na nossa última aula do Enem, né, há 2 semanas atrás nós falamos sobre isso. Então existem essas discussões sobre memória que são importantes. Também discussões ainda sobre tradição, né, o conceito de tradição, tá. Ah, eu sempre tomo muito cuidado, porque assim, ó, a gente vê muitas discussões, eu quando digo assim, a gente vê principalmente em redes sociais, né, porque, querendo ou não, por mais assim, eu estou estudando, eu entro tanto e tal, mas alguma coisa a gente vê, e as redes sociais hoje elas são realmente um problema, porque nelas você tem pequenas bolhas, né, a as bolhas de discussão ali, você tem às vezes algumas opiniões e visões que parece que são gigantescas e que, nossa, e que todo mundo pensa assim, mas é um fenômeno de rede. Mas a gente tem que lembrar, claro, que uma prova como o Enem, ele pode trazer essas questões à tona com certeza, né, até porque é uma prova voltada para jovens, os jovens estão bastante nas redes sociais, né, por mais low profile que às vezes o cara seja, né, por mais que seja discreto, assim, tem alguma outra gíria pra low profile, na minha época a gente chamava, né, o cara que quase não aparecia era o low profile, eh, mas mesmo assim, hoje a nossa principal, fonte de informações, né, a nossa principal fonte de ligação com o externo são as redes sociais, né. Eu não sei se vocês, né, ainda assistem jornal ou leem jornal, mas a gente sabe que para uma parcela considerável da população, por exemplo, tem pessoas que nem conseguem conceber viver na internet sem a rede social, né. Até eu estava lendo isso, até mesmo quando as pessoas querem saber sobre o tema, né, elas vão no Instagram, vão no X ou vão no YouTube e pesquisam aquele tema, nas redes sociais, né. Antes o que era o normal, né, a gente ia no Google pesquisar sobre alguma coisa, aí via lá os sites, já descartava ou então olhava: "Ó, esse site aqui nunca ouvi falar, esse site aqui já tem mais confiabilidade", e hoje isso se transferiu para as redes, né. E por que que eu tô falando isso? Porque alguns temas como esses aqui, tá, ó, memória e tradição, por exemplo, eles são amplamente nas redes sociais, tá, assim, pelo menos, novamente, né, no meu algoritmo, é porque como eu, assim, consumo muito história e acaba aparecendo, mas isso aqui também é política, né. E inclusive muitas vezes aqui, ó, a ideia de tradição, principalmente, ela acaba ganhando peso negativo, né, especialmente, assim, porque isso aqui seria ligado a um pretenso, conservadorismo, por exemplo, né, e daí se é conservador, isso aí é de direita e assim por diante, mas tradição não é isso, tá, gente. A tradição, na verdade, ela é um processo que mantém algumas bases, tá.
Mesmo assim, a questão que, olha, nós, sei lá, vou usar um exemplo meio esdrúxulo, assim, mas, ó, por que que nós não podemos sair batendo nas pessoas? Tá, primeiro porque é crime, óbvio, né, uma questão ligada ao crime, mas também porque, olha aqui, ó, não é correto, perfeito? Não é correto a gente sair batendo nas pessoas ou a gente matar alguém, fez alguma coisa que me ofendeu, por exemplo. Então, quando nós temos essa noção aqui, ó, que é uma noção, assim, do senso comum, né, isso não é correto. Isso geralmente se remonta à tradição, né. Obviamente, a tradição ela também pode ter maus usos, tá. Quando a gente pega discurso, conservador, por exemplo, em relação às minorias, né, olha, então, as pessoas já: não pode, não pode a homoafetividade porque não é correto. Óbvio, isso também é usado para um outro ponto, mas eu sempre quero lembrar vocês que nas nossas aulas nós vamos tentar analisar os termos, tentar analisar coisas sem esse juízo de valores, né? E quando houver a necessidade de juízo de valores, nós temos que olhar para os dois lados. E querendo ou não, conceitos como memória e como tradição são essenciais para a própria construção da ideia do patrimônio histórico, tá? E obviamente da identidade e da cultura, né? Porque olha só, o que é a ideia do patrimônio histórico, tá, gente? O patrimônio histórico é aquilo que faz parte da memória de um grupo social ou de um quer que seja, eh, e que ajuda a formar a própria cultura daquele povo. E, consequentemente, muda também a identidade. Assim, muda, né? Muda ou constrói, né, a identidade de um determinado povo, tá? Então tem elementos, por exemplo, no Brasil, sei lá, o que que a gente pode pegar aí de patrimônio histórico brasileiro, né? A gente poderia falar, por exemplo, sobre, ó, futebol, tá? A gente poderia falar sobre samba, né? Se a gente for em determinadas regiões do Brasil, você vai ter outras expressões musicais, mas o samba ele é meio que brasileiro, por excelência, né? Você vai achar o pessoal tocando um sambinho, pode Nordeste, no Sul, no Sudeste, onde quer que seja, né? As várias expressões, ou mesmo aqui, ó, dentro do patrimônio histórico, a nossa construção da identidade nacional, a gente fala, olha, né, o Brasil é formado, né, assim, originalmente pela figura do europeu, do indígena e do africano, né? Tendo como pano de fundo aqui europeu, primeiramente, no primeiro momento, português, mas depois, principalmente a partir do século XIX, com outras etnias europeias, com outras nacionalidades europeias ah, achando espaço no Brasil e construindo suas próprias identidades também, né? E tudo isso, olha aqui, ó, faz parte de memória e tradição, né? E esses dois elementos, eles devem ser preservados. Quando a gente fala ser preservados, também não quer dizer congelado no tempo, não é? Mas reinterpretados e ressignificados, se houver um momento para tal, né. Então a gente tem essas discussões. E claro, também lembrando ainda das habilidades 1 e 2 que nós vimos na semana passada, a questão, olha aqui, ó, da análise de fontes, né, isso aqui vai aparecer ainda nessas habilidades, tá, a questão da análise de fontes, né, e mesmo as redes sociais hoje em dia, elas também podem ser fontes, tá, gente, assim, ó, tá cheio de trabalhos, de mestrado e doutorado hoje história, e entre as suas fontes vai ter, por exemplo, assim, a análise de determinados recortes de redes sociais, né. Esses dias até eu vi um trabalho, né, o cara ele falou assim: "Olha, eu vou pegar aqui na rede tal, as impressões, comentários sobre um determinado tema", né. E é uma fonte riquíssima, bastante complicada de ser mapeada por causa da extensão e tal, mas você faz um recorte e assim por diante, né. A gente já fez também essa discussão de fonte na aula passada, tá, tô só retomando agora para a gente explicar isso aqui, né. E aí a gente entra agora, objetivamente, na nossa terceira habilidade, que é o quê, ó? Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. O que quer dizer com isso? Bom, ó, hoje, né, 2026, tá? 2026, né? Claro que esse presente aqui, ele não precisa ser só o nosso presente, né? Podem ser assim, pode ser da década passada, pode ser do começo do século, XXI, enfim. Mas nós temos uma determinada manifestação cultural que acontece dessa forma.
tá? E essa manifestação cultural, ela pode ser, assim, ampla, né? Desde, sei lá, eles podem pegar, por exemplo, tô chutando aqui, mas dá para pegar o conflito no Oriente Médio, né? E que é uma, de certa forma, uma manifestação cultural, tá, gente? Manifestação cultural não é só festa, não é só sei lá, algum tipo de procissão, não é só isso, né, a questão cultural é realmente algo muito amplo, tá, mas dá para pegar o conflito no Oriente Médio e querer fazer o quê, ó? Associar, vamos olhar bem o verbo aqui sempre, né, ó, associar ao processo histórico, né, entender, por exemplo, o conflito no Oriente Médio hoje, da onde que ele vem, né, ó, qual que é a discussão que nós tá? Aí a questão ela pode trazer, por exemplo, a criação do Estado de Israel, a discussão do Holocausto como um todo, pode ir mais longe ainda e pensar das relações judeus na Idade Média, até mesmo uma antiguidade oriental, né, e assim por diante, tá? Né? E essa discussão ela pode permear também a própria filosofia, tá? A gente não fica só na história, né? Até porque no Enem isso é visto de uma forma, vamos lembrar sempre, né? Multidisciplinar, né? Não é só preso à história, tá? Mas tem outras formas também. E como na aula passada, vamos para as questões, tá? Para a gente ver um pouco de como que o Enem diz aí, tá? Olha aqui, ó, peguei uma prova, uma questão lá de 2000, né? Mas que mesmo assim ela vai cair bem aí nisso que a gente está falando, tá? Então primeiro a gente faz o quê? Primeiro a gente lê o enunciado, né? Com base no texto, vai ter que ler o texto. Ao favorecer o contato de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível né? Então, ó, escravidão no Brasil, beleza? Tá falando sobre os africanos, né? Tá nos dizendo aqui, ó, ao favorecer o contato de diferentes partes da África, né? Isso realmente era uma realidade, né? A gente vai ver isso melhor nas aulas de escravidão, mas quando a gente vê, né, que eles trazem escravos para cá, uma das práticas, inclusive, que os senhores de escravos faziam, né, que eles cuidavam, era pegar escravos de diferentes partes da África, né, os lotes que eles compravam, né, eles pegavam de diferentes partes, até mesmo para evitar, né, ou tentar evitar ao máximo esses indivíduos, né, porque óbvio, tá, gente, os escravos que vinham da África, eles não vinham todos de um, tá, eles traziam de vários lugares, e a África, ela não tinha esse conceito de somos africanos, né? Você tinha diferentes povos, tá? Você tinha diferentes povos, diferentes regiões, eles tinham línguas diferentes, tinham religiosidades diferentes, diferentes costumes diferentes, né? E aí, os fazendeiros já faziam isso, né? E mesmo os escravos já ofereciam dessa forma para que eles não tivessem algum tipo de idade, certo? Então vamos ver agora o que, que o texto nos diz sobre isso, tá? Ó, torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil antes dos europeus foram os próprios africanos trazidos como escravos, né? E essa descoberta não se restringe apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Ou seja, tá? Então eles estavam ali, na mesma situação, escravizados, né? Já provavelmente desde a gente tem como precisar isso muito, mas já vinha no navio, né, todos misturados, naquelas condições terríveis, né, extremamente insalubres, mas vinham dando com alguma coisa que era o papel ali de prisioneiros e depois mais tarde o papel de escravos, tá? E ali eles vão começar a formar uma ideia de: "Espera aí, eu não sou mais somente banto, eu não sou mais somente congolês, né, aqui nós somos africanos, porque as nossas diferenças elas têm que ser diminuídas, né, e aí temos que formar um grupo novo". Claro que esse movimento não é um movimento, assim, racional, né, alguém lá: "Espera aí, vamos formar uma identidade coletiva". Mas era uma questão mesmo de sobrevivência, né, "Espera aí, nos encontrar aqui, nós precisamos nos achar, né? Porque vai existir ali uma solidariedade entre pessoas que estão na mesma situação, né? Inclusive, tá, gente, não é a discussão aqui da questão, só puxando um pouco mais de detalhes, tá? A gente vai ver isso com calma nas aulas sobre escravidão. Mas, inclusive, a gente vai ver que até mesmo, às vezes,
rixas entre grupos de africanos, né? Porque eles, assim, também tinham problemas na África, óbvio, né? Eles tinham problemas lá na região. Esses problemas eles vão às vezes carregar para cá, tá? Tinha grupos de africanos escravizados que se achavam superiores ao porque eles dominavam determinadas técnicas, por exemplo, né? Os escravos que eram levados para a região das Minas Gerais, por exemplo, né? Eles conheciam já a tecnologia de mineração, por exemplo, e assim por diante, tá? Mas isso aqui agora, né? Então, olha aqui, ó. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a letra A, aqui ó, formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Tá? Ó, isso aqui faz bastante sentido, né? Parece estar correta, mas óbvio que a gente vai ver todas as outras, né? Ó, a superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias. O que a B está me dizendo? Que eles vão superar os seus aspectos africanos e vão substituir por antigas tradições europeias. Isso aqui pode gerar uma confusão, mas assim, né? Ah, se você for pensar, então eles adotavam o catolicismo. Não, né? A gente sabe que não é assim, tá? Eles até vão realmente fazer uma cultura nova, né? Que não é mais a cultura espaçada que eles tinham, mas óbvio que eles não vão substituir por uma principalmente por antigas tradições europeias, né. A letra B a gente já tira daqui, tá. A reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. Tá, eu até falei que isso existia, né, mas isso não tá no texto, tá. Ó, olha aqui, ó, né, isso existe, tá, isso já foi trabalhado em outras provas, em outras questões, mas assim, ó, com base no texto, certo? Isso aqui até poderia ser um distrator, tá vendo, ó? Tá? É um distrator, né? Mas não é o que o texto está falando, tá? Não fala sobre conflito, né? Tá falando exatamente o contrário. Olha aqui, ó. Africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos, tá? Então tá falando do ponto no qual eles se encontravam, né? Letra D, manutenção das características culturais específicas de cada etnia. Então, eles vão fazer a manutenção das características culturais específicas? Não, ao contrário, isso vai se diluir, né? Eles vai se diluir e vão construir uma nova identidade, tá? Ó, né? Aqui também tá errada a letra D. E aqui, ó, a letra E, resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. Não tem nada de indígena, né? Então ficou realmente a letra A, ó, a formação de uma identidade cultural afro-brasileira. E, inclusive, agora associando a habilidade, né? Vejam, tá? Hoje tem uma discussão muito grande no Brasil, né? Muito grande, muito justa, claro, sobre a questão da identidade afro-brasileira, né? Tem até uma lei, de mais de 10 que diz: olha, tem que ensinar a cultura afro nas escolas, a coisa toda, a gente tem que reconhecer o papel do negro na nossa formação nacional e assim por diante, tá? Então, ó, essa é uma discussão atual, aqui, ó, é uma discussão do presente, certo? Tá? Que nem eu falei para vocês, o presente não precisa ser só o hoje, não é só 2006, é a atualidade, né? Embora que essa discussão ainda esteja presente, obviamente, vocês, né? Então nós temos a formação dessa identidade, tá? E associamos essa essa relação, ó, associamos essa manifestação cultural, que é a formação da identidade, ao seu processo histórico. O processo histórico ele está aqui no enunciado comum, beleza? Tranquilo, gente? Lembrando que dúvidas aí é só vocês mandarem no chat, tá? Aqui também, ó, um outro exemplo que a gente chama da história cultural, né? É um texto do Norbert Elias, que é um historiador alemão, e ele escreve muito também sobre a questão da história cultural, tá? Ó, o processo social relatado indica a formação de uma etiqueta que tem como princípio. Bom, então vamos ver que processo social é esse. Do século XVI em diante, século XVI seria o quê? Século XVI são os 1500, tá? Ficou apertadinho aqui, espera aí. Ó, os 1500, tá? Só pra gente se localizar, né? São os 1000, tá? Do século XVI em diante, pelo menos nas classes mais altas, ó, classes sociais, né? Pelo menos nas classes sociais mais altas, o garfo passou a ser usado como utensílio para comer, chegando através da Itália, primeiramente a França e em seguida a Inglaterra e a Alemanha. Depois de ter servido durante algum tempo apenas para retirar alimentos sólidos da travessa. Então, primeiro eles usavam o
garfo apenas para pegar a comida da travessa, da panela, mas depois, ó, passou a ser usado como para comer, né, então passou a ser utilizado ali na mesa, tá. Henrique III introduziu na França, trazendo-o provavelmente. Seus cortesãos não foram um pouco ridicularizados por essa maneira afetada de comer. E no princípio não eram muito hábeis no utensílio. Pelo menos se dizia que metade da comida caía do garfo no caminho do prato à boca. Em data tão recente como o século XVII, o garfo era ainda basicamente artigo, geralmente feito de prata ou de ouro, tá? Então vejam, né, ó, ainda no século XVII, né, ainda era um artigo, tá vendo, ó, geralmente feito de prata ou. Então o que, que o texto está nos dizendo? O garfo chega na Europa, ali no 16, né, vindo, tá, né, vem, ó, chegou primeiro na Itália, provavelmente esse costume vai vir de outras regiões, ó, chegando através da Itália, tá, provavelmente essa ideia vinha do Oriente, né, chegou primeiro a França e depois a Inglaterra e a Alemanha, e mesmo no século XVIII ainda era um artigo de luxo, né, geralmente feito de prata ou de. E por que isso aqui, gente? Porque nós ainda não tivemos a industrialização, tá? Inclusive, ó, depois da Revolução Industrial, né, quando se facilita a produção em larga escala, aí é que os talheres passam a ser usados como, assim, a ser popularizados, né? Porque barateia o custo, é mais uma coisa para ser vendida. E aí, como que as pessoas comiam antes? Com as mãos, né, com as mãos, tá. Às vezes a gente vê filme, né, e daí tem lá os caras comendo com a mão, né, na Idade Média, aquela coisa toda, tá. Ou outro sim, até tinha a faca, mas era a faca de caça que eles usavam para cortar a carne, mas era cortada e pegavam uns pedaços grandes, comiam com a mão mesmo. A história da etiqueta, ela é uma história muito, é muito importante, porque para vocês terem uma ideia, assim, na corte de Versalhes, tá, na corte de Versalhes, lá na França, tinha o manual de etiqueta da corte. Então, entre as muitas regras de etiqueta, tinha uma que não podia urinar nos cantos do salão. Então veja, só que aí o que que a gente depreende, né, se tem regra, é porque tem história, né. Então assim, ó, você não pode urinar no canto do salão, então quer dizer que tinha gente que estava nos cantos do salão e agora estava proibido, né. E nas cortes portuguesas, eles tinham o costume de deixar coelhos, tá, e também cachorros de pequeno porte soltos no salão, com 2 objetivos, né. O primeiro era comer o que caía da mesa, tá, né, então imagina, você tá jantando, né, jantando ali, tá fazendo sua refeição num salão grande, cheio de nobres, aquela coisa toda, e tem animais andando no chão, né, com o objetivo deles comerem o que caía do chão, tá, mas também eles eram usados para limpar a boca, né, então você estava ali, tá, você pegava o bicho, passava o bicho na boca, né, limpava na orelha do coelho, no corpo do coelho e soltava no chão de volta, né, imagina que tá, e sem assim, quando a gente para pensar hoje, né, a questão de doenças, os próprios animais, fazendo suas necessidades pelos cantos também, claro que tinha toda uma série de serviçais para limpar isso, para fazer aquela coisa toda, mas o cheiro, né, gente, ia ser gigante, tá. Então assim, é realmente um conceito muito interessante de estudos, Norbert Elias, aqui ó, ele tem inclusive, olha o nome do livro aqui, né, O Processo Civilizador, uma história dos costumes, tá. Esse Essa obra do Norbert Elias é sensacional, né. Mas então vamos ver aqui, ó. O processo social relatado indica a formação de uma etiqueta, né, que tem como princípio, tá, ó, qual que é o princípio, né, distinção das classes sociais, tá. Ó, tá aqui, ó, né, pelo menos nas classes mais altas, tá vendo, ó, né. E os cortesãos, quem eram os cortesãos? Os caras que viviam na corte, né, não foram pouco ridicularizados por essa maneira afetada de comer, né, ou seja, eles usavam o garfo e eles eram alvo de escárnio, né, as pessoas tiravam sarro, porque era uma forma, ó, uma forma afetada. O que é uma forma afetada? Ah, frescura, né, "Pá, vai ficar com essa frescura aí de pegar o alimento com garfo se você tem a mão para comer", né. Ó, estão vendo, ó, tá. Então é uma questão de classe social, tá. Claro, vamos ver as outras aqui, né, como sempre, a gente sempre vai ver todas as alternativas, tá. Vamos lá, aqui, ó, né. Aqui, ó, valorização de hábitos de higiene. Veja, em momento algum aqui ele está falando sobre higiene, certo? Tá? E inclusive quando se começam a usar os talheres, não é uma questão de, é realmente uma questão, é o nobre mostrando que
não suja mais as mãos, mas não é pela higiene, mas é que é mais limpo, né, que é mais a limpeza ali tá ligada a uma distinção social, tá, mas não é assim que: "Ah, não, não, eu tô comendo com garfo porque olha aqui, ó, ele é um artigo de luxo, né, ele é feito de prata, ele é feito de ouro, imagina, ó, eu tenho um garfo de ouro aqui comendo, porque eu posso", né. A discussão da higiene em relação a isso tudo, isso é uma coisa lá do século XIX, tá. Quando começa a se pensar mais em né, quando se começa a pensar mais nessa discussão como um todo, isso é bem mais tardio, tá. A questão aqui, ela ainda é a distinção social mesmo, tá. Então não tem a ver com hábitos de higiene, beleza? Ó, exaltação da cultura mediterrânea, também não tem nada a ver, né, não é exaltar a cultura mediterrânea, tá. Consagração de tradições medievais. Não, se fosse consagrar as tradições medievais, eles comendo com a mão, tá? Então não tem nada a ver com isso aqui também, né? E a disseminação de produtos manufaturados, tá? Ah, mas o que acontece? Que nem eu falei para vocês, né? A disseminação de produtos manufaturados é pós-revolução industrial. Aí a gente já pode contar como século XIX, porque a revolução industrial acontece bem no fim do século XVIII, né? Mas aqui tá bem claro, ó, no século XVI, século XVII, né? 1500, 1600 e até mesmo 1700 era artigo de luxo ainda, né? Depois, com a industrialização, né? Com a vinda com a descoberta do aço, né, dos outros metais mais baratos, né, para fazer em larga escala, aí você passa a fazer talher, né, aí o talher porque daí todo mundo quer comer como né. Ah, se os nobres usam garfos, eu também quero, e eu posso comprar um conjunto de talheres, né. E inclusive hoje isso se torna meio que norma, né. Hoje em qualquer lugar que você vá, você usa talheres para comer, né, depende do que for, claro, tá, mas de forma geral, né, ó, você usa talheres. Então não é isso aqui, tá, não é a disseminação de manufaturados, tá. O distrator aqui até poderia ser a letra B, né, mas essa questão é relativamente tem problema, tá. E também, olha aqui, ó, manifestações culturais do presente, tá. Qual que é a manifestação cultural aqui da questão? Usar garfo e faca, né. Então espera aí, o como que a gente começa isso? Ah, isso começou como um processo de divisão de classe, né, e depois, tarde, se populariza, até porque se comprova que é realmente higiênico, né, você não usa as mãos para manipular o alimento. E isso então ganha ainda mais força, tá. Mas essa questão dos hábitos de higiene, novamente, é muito mais tardio, né, gente, isso é uma coisa lá do século XIX, tá. Uma discussão, de fato, muito mais tardia do que se propõe aqui em cima, no texto, beleza? Ó lá, a última agora, eu trouxe uma de filosofia, pra gente analisar como é que isso aí é visto, tá. Então, primeiro de tudo aqui, ó, vamos ver, né, vamos ler o nosso enunciado, tá. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava representado pela, né. Aqui, gente, é aquela coisa, tá, essa questão aqui é aquela coisa, você leu Demócrito, você lembrou da dos pré-socráticos, o Demócrito era o quê? O Demócrito era um atomista, tá, você pode vir direto para a letra E. Certo? Tá. Ah, mas apareceu o Demócrito, eu não lembro. Não lembro qual que é o Demócrito. Beleza, tá, não tem problema, né, é Enem, você vai aqui para o texto, tá, e você pode ver, tá. Então vamos lá. A representação do Demócrito é semelhante à do Anaxágoras, na medida em que um finitamente múltiplo é a origem, tá. Ó, um finitamente múltiplo é a origem, né. Mas nele, a determinação dos fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é absolutamente o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de seriam que, através da sua concentração, formam aquilo que aparece. Aí, para melhorar, eles colocam o quê? Colocam um texto Hegel, né? O Hegel escrevia em alemão, mas para vocês terem uma ideia, os próprios estudantes alemães às vezes esperavam os Hegel sair em francês para ler em francês, para ver se os tradutores Hegel, tá? O Hegel assim, ó, ele escrevia de um jeito que só o satanás mesmo para gostar, tá? Então vamos com calma, né? Vamos com calma, ó, mas é um texto do Hegel, tá? Crítica moderna, né? Ó, os pré-socráticos, vida e obra, né? Então vamos ver aqui, ó, tá? A representação do Demócrito é semelhante à de Anaxágoras na medida em que um infinitamente
é a origem, mas nele a determinação dos fundamentais apare aparece de maneira tal que contém aqui para o que foi formado não é. Meu Deus, Ferrari, eu li até aqui e não entendi, tá? Eu também, fiquem tranquilos, tá? Ó, onde que a gente mata, tá, a descrição, né, porque daí você até, leu o Demócrito aqui, talvez tu lembre, tem muita certeza das coisas, mas vamos lá, ó, tá? Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através da sua concentração, formam aquilo que aparece como figura, tá? Ó, partículas, né? Bom, se é partículas, tá? A gente também já puxa mais a questão do átomo, certo? São partículas, né? Então eu tenho várias partículas de carne ou várias partículas de ouro, né? São princípios que, através da sua concentração, ou seja, você pega várias dessas partículas de ouro e vai juntando, juntando, formam aquilo que aparece como figura, né. O que que seria a figura? A representação, tá. Então aqui é a minha caneta, né, eu peguei várias partículas de plástico, elas se concentraram e formaram a figura da caneta, tá. Tá falando do modelo do átomo, beleza? Tá. Então assim, ó, não é o número, não é o devir, não é a água, não é a imobilidade, né. Até porque aqui, ó, o número seria o Pitágoras, né, a água o devir seria o Heráclito, né, a água que expressa seria o oh meu Deus, como é que é o nome dele? O Tales, olha aqui, ó, e a imobilidade seria Parmênides, né. Mas claro, novamente, tá, isso aí a gente acabou de ver nas aulas, né, isso aí tá claro na nossa cabeça, e talvez lá em outubro, novembro tu não lembre, né. Aí você vai ter que ir para a interpretação mesmo de fato, tá, tem que ir para a interpretação aqui, né. E aí mesmo que você não entenda o começo do texto, procure coisa que faz sentido para você, né. Então, ó, pra gente fez mais sentido aqui, ó, partícula, carne de ouro seria através da sua concentração, né, você pegou essas partículas, né, ó, unicamente é a origem, né. Então o que que seria esse infinitamente múltiplo? Quando eu pego infinitas partículas de alguma coisa, né, que a gente sabe que hoje não é exatamente assim, né, você tem as ligações lá, aquela coisa toda, mas você pegou tudo isso aqui, ó, você juntou e um determinado objeto, né, são infinitos, tá. E aí é o Hegel lendo. Essa questão aqui ela é assim, ó, se você não lembrar o que que é o Demócrito, ela é realmente uma questão difícil, tá, até porque tem, né. E também está dentro da H3, né, porque olha, o estudo do átomo, tá, o estudo do átomo não é um estudo recente da química atual, sim, mas isso é novo? Não é novo, né, já tinha uns caras, propondo lá atrás, idade, né, 4 a 5 séculos antes de Cristo, tá. Ó, manifestações culturais do presente, seus processos históricos. Bom, agora a gente passa para H4. As questões da H4, geralmente elas são grandes, assim, elas são compridas, porque aqui, ó, exige que você compare, ó, comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura, tá. Então se você vai ter que comparar, vai ter que ter pelo menos 2, né, 2 para comparar, tá. E aqui também, né, é uma questão de filosofia, tá. Eu trouxe mais uma de filosofia para a gente ver. Eu sei que, geralmente no Enem, né, maior, o maior calcanhar de Aquiles dos alunos é a filosofia, e com muita razão, obviamente, tá. Então vamos ver aqui, ó. Anaxímenes, ó, primeiro vamos para o enunciado, desculpem, né. Ó, filósofos de diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum, olha aqui, ó, em comum na sua fundamentação teorias que, bom, vamos ver o que existe em comum nessas duas teorias, tá bom? Ó, Anaxímenes Neto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência, né? Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são de ar condensado. Então, ó, se o ar ele dilata, tem fogo. Quando o ar se condensa, você tem vento, né? As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água.
A água, quando mais condensada, transforma-se em terra. E quando condensada ao máximo, transforma-se em pedras. Tá? Então, isso aqui, claro, né, é a teoria Anaxímenes. Tá vendo? Ó? Mas qual que é a origem? Né? A origem é o ar. Tá? Daí do ar vem o quê? Do ar vem fogo, ó. Do ar vem a água, tá vendo, ó? Do ar vem a água também, porque, ó, as nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e ainda mais condensadas transformam-se em água, né? E a água, quando mais condensada, se transforma-se também em terra, então, mas a origem é sempre o ar, né? E quando condensada ao máximo, transforma-se até mesmo em pedra, tá? Ó, então é tudo ar, né? Para ele é tudo ar, é o ar que está sendo condensado. Para a gente hoje isso é uma bobagem, né? Mas novamente, é o processo de construção do conhecimento, tá bom? E aqui o texto 2 do Basílio Magno, né? Que é o filósofo medieval, tá? Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo dos tempos. Quão parcas de conteúdo apresentam, em face dessa concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina ou de algum dos quatro elementos, como ensina Antônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo em teia de aranha. Tá? Então aqui o Basílio está fazendo uma crítica aos pré-socráticos, tá? Dizendo o quê? Que, ó, não, Deus foi criar assim, ó, que o mundo, né, também, ó, tem uma origem, tá vendo, ó? Aqui também tem uma origem, né? A origem é Deus. Aqui a origem é o ar, tá? Para um a origem é Deus e para outro a origem é o ar, né? Mas eles querem saber o que existe em comum nesses dois, né? Então a comparação não é só para você ver o que tem de diferente, a comparação também pode ser para o que existe em comum entre os textos. E mesmo que o texto esteja criticando o outro, né? Porque ó, como eu falei para vocês, o Basílio está criticando a visão desses caras aqui de cima, né? Do Anaxímenes, todos os socráticos, porque ele diz que é uma explicação muito frágil, né? Ó, dão a impressão de querer ancorar o mundo numa teia de aranha, né? E imagina você e olha que o Basílio, assim, não está errado, porque imagina você querer dizer que uma pedra é ar com ultra condensado, né? Porque foi o primeiro ar condensado vira água, depois quanto mais condensado vira terra, e depois quando mais condensado vira pedra, tá? Ó, não, pro Basílio, muito frágil, né? Então esses 2 textos, eles discordam, mas o enunciado quer que você ache o que tem em comum, tá? E assim, gente, eu quero só fazer um parênteses aqui, tá? Que eu acho importante, né? Porque daí vocês devem estar pensando, porra, cara, mas a prova do Enem, a gente precisa de verdade, né? Eu preciso resolver essa questão aí em, sei lá, né, 1 minuto, 2 minutos e tal. Sim, eu sei. Mas o caso é, você tem que ir fazendo esse tipo de análise ao longo do ano, tá? Para depois, quando você tá lá, né, pescar isso de forma muito rápida. Ó, ver aqui qual que é o comando, ó, em comum. Você entender que esses textos estão se discordando, mas a gente tem que achar alguma coisa em comum, tá? E agora vamos ver aqui as nossas alternativas, tá? Ó, então, eles têm em comum na sua fundamentação teorias que eram baseadas nas ciências da natureza. No Anaxímenes, nós até podemos dizer que sim, né? Por mais que não seja assim a ciência da natureza que nós temos hoje, mas é uma observação da física, perfeito? No Basílio Magno não, né? Porque ele coloca Deus como a origem. Então não é baseada na ciência da natureza, tá? Eles não têm isso em comum, ok? Refutavam as teorias dos filósofos da religião, tá? O Anaxímenes até pode refutar, porque ele está lá rompendo com, né? Mas o Basílio Magno tá aqui, ó, é Deus. Deus que é o criador de tudo. Então não está refutando, né, a religião, tá bom? Tinham origem das civilizações antigas. O Basílio Magno sim, tá? Porque ó, Deus, né, aí independente da nossa fé, tá? Mas ó, Deus não deixa de ser um mito da civilização antiga, mas o Anaxímenes não, né? Porque o Anaxímenes ele tá o quê? Ele tá querendo romper, ele tá buscando uma explicação lógica, uma explicação racional, tá? Então não tem origem, né? Ele é um pré-socrático, ele está rompendo com isso, tá bom? Letra D. Postulavam um princípio
originário para o mundo. Opa, tá? Ó, ambos estão dizendo o quê? Existe uma origem em tudo, né? Para o Anaximenes era o ar, para Basílio Magno era Deus. Estão vendo? Tá? Então, assim, ó, a origem, ela é a mesma? Não, são origens diferentes, né? Uma origem religiosa da fé, outra origem lógica racional, tá? Mas ambos, olha só, mas ambos têm um princípio originário para o mundo, tá? Ó, Deus é o criador de todas as coisas, né? Ó, o ar é o elemento originário de tudo o que existe. Tudo o que existe, todas as coisas, tá? Ó, eles estão buscando um princípio originário, né? Porque aqui na E, ó, defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. O Basílio Magno, o Anaximandro, tá? Então, olha aqui, ó, letra D, tá vendo, ó? Letra D, e ambos postulam um primário, seja ele racional, seja ele um princípio de fé, não tem problema, tá? A letra D não tá falando se ele é um princípio de fé ou se ele é um princípio racional. É um princípio originário, tá? E aí, gente, vocês estão quietos? Tá tudo bem aí? Vocês estão vivos? Vocês estão, tá tudo certo? Estamos em pouca gente, né? Mas vamos lá, gente, tá? Qualquer coisa aí, vocês gritem, tá? Vocês mandem perguntas, se tiverem dúvidas, tá aí. Não estão bem, estão respirando, não estão em coma, né? Tá bom, perfeito. Tá. Fico feliz que está tudo bem. Vambora. Aqui, ó. Mais uma da H4, tá? Também, ó, comparar os pontos de vista, né, expressa em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Então vamos lá. A representação social do feminismo comum. Esse aqui também é comum, ó. Tá vendo, ó? Eles não concordam. Devia ter algum que discordava, né? Mas tá bom, agora já passou, tá? Ó, a representação social do feminino comum aos dois textos. Vamos ver agora o que ele nos diz aqui, ó. Hã, ela acorda tarde depois de ter ido ao teatro e à dança. Ela lê romances, além de desperdiçar o tempo ao olhar para a rua da sua janela ou da sua varanda. Passa horas no toucador a arrumar cada penteado. Um número igual de horas praticando piano e mais outro com a aula de francês ou de dança. É um comentário do padre, né, Lopes da Gama, acerca dos costumes femininos lá de 1839. Estão vendo? Ó? Então ele está lá xingando as mulheres, né? O padre, em vez de estar cuidando da própria vida, não, está lá xingando as mulheres porque ela, ó, acorda tarde, depois foi ao teatro e à dança, ela lê romance, desperdiça o tempo a olhar para a rua da sua janela, e a mulher já não podia fazer nada, né? Daí se ela tá em casa, lendo romance, tá olhando pela janela, tá se arrumando, vai enchendo o saco também. Não, a vida das mulheres não é fácil, né, gente? Ó, e arrumar o seu complicado penteado, um número igual de horas praticando piano e mais outra na sua aula de francês. Então tá bom, um comentário aí, padre padre Lopes da Gama, século XIX, falando, né, assim, o quanto que as mulheres, vamos lá, tem uma ideia de uma futilidade aqui, né, uma futilidade, porque ela desperdiça o tempo, né, ela desperdiça o tempo, daí assim, olha, ela acorda à tarde e depois ao teatro e a dança, coisas fúteis assim por diante, tá? Típico, né, típico período. Aqui também, ó. As janelas e as portas gradeadas com trepiças não eram cadeias confessas, positivas, mas eram pelo aspecto e pelo destino grandes gaiolas, onde os pais e maridos, pareceu masculino aqui, né? Onde os pais e maridos zelavam, sonegadas à sociedade, as filhas e as esposas, tá? Então aqui também, ó, a memória do Rodolfo Vidor, 1878, né? Aqui o padre, ele tá criticando as mulheres pela futilidade, né? E aqui, esse texto 2 aqui, do Macedo, não sei quem é esse autor, mas ele tá falando, ele não tá criticando, assim, né, a princípio, tá, não tá criticando as mulheres, né, mas ele fala assim, ó: "As janelas e as portas trancadas, né, ou fechadas com as treliças", aquela coisa que as janelas de madeira tinham as treliças, talvez vocês já tenham visto aquelas janelas de casa de vó, assim, que é de madeira, né, tem aquelas folhas de madeira, e dela tem uma série de gradezinhas, né, assim, ó, tá, que elas ficam meio assim, ó, né. Eh, eu não sei o nome dessa posição aqui, mas a madeira fica assim, que até permite ver a rua, entrar uma claridade, mas não permite uma visão total, né, isso é uma treliça, tá. Então aqui, ó, as janelas e portas gradeadas com treliça não eram cadeias confessas,
seja, não era ninguém dizia que era uma cadeia, né, não era uma cadeia positiva, né, mas eram pelo aspecto, pelo seu destino, tá. Então aquela janela ali que fica como parece uma grade, né, ó, parece uma grade, né, pelo seu aspecto e pelo seu destino também, ou seja, pelo que elas eram usadas, grandes gaiolas, onde os pais e os maridos zelavam, sonegadas à sociedade, ou seja, né, escondiam da sociedade suas filhas e suas esposas. Então, aparentemente, até pelo tom que é usado aqui, nós vemos aqui uma crítica ou mesmo uma crítica, né, do autor, tá? 1870 também ainda século XIX, né? Mas dizendo, olha, né, as casas não eram cadeias de fato, ó, não eram cadeias de fato, né? Mas eram pelo seu aspecto e pelos grandes gaiolas, né? Onde os pais e os maridos então escondiam, né, da sociedade ou mesmo assim não permitiam as filhas e as esposas vivenciar a sociedade, tá? Olha aqui, ó. A representação social do feminino que é comum aos 2 textos é o quê? Letra A, submissão de gênero, apoiada pela concepção patriarcal de família. Bom, isso aqui é realmente comum aos 2, né, uma submissão de gênero, tá. Aqui, né, é um homem criticando uma mulher porque ela é tá vendo? Ela faz futilidades, coisa, né? Ah, então já acorda tarde porque vai pro teatro, imagina que absurdo, né? Ela fica lendo romances, ó. Desperdiça o seu tempo, né? Passa horas no toucador a arrumar o penteado, tá? E aqui, assim, né? Aqui é uma crítica, ao menos uma ironia, vamos colocar assim, né, não necessariamente uma crítica, mas uma ironia a essa situação, né? Mas ele tá aqui, ó, onde os pais e os maridos, né, zelavam, sonegados da sociedade, tá? Então é uma submissão de gênero, tem uma submissão, né, que aqui é um homem dando às mulheres por uma pretensa futilidade, e aqui também, né, por mais que seja irônico, mas ó, é o comum, né, apoiado pela concepção patriarcal, tá. Vamos ver as outras, né. Hã, a representação social do feminino comum aos 2 textos é acesso aos produtos de beleza, decorrência da abertura dos portos, né, nada a ver, tá. Aqui no primeiro até pode pegar aqui, porque no primeiro ele fala, né, passar horas no toucador, né, arrumar seu penteado, aquela coisa toda, tá. Mas aqui não fala nada sobre aparência, sobre, embelezamento, né, não fala na segunda não fala nada sobre isso, tá bom. Ó, ampliação do espaço de entretenimento, voltado às distintas classes sociais, né. Eh, aqui em cima, até poderia ter alguma coisa a partir de aula do teatro, da dança, depois ela vai lá para aula de francês ou pra aula de também, mas aqui também não tá falando sobre entretenimento. Tá dizendo, na verdade, que mulheres elas são presas, tá. Elas são sonegadas à sociedade, né, elas não podem nem mesmo verdade, tá? E não precisa nem ser um entretenimento, né? A menina, por exemplo, uma filha, não poderia visitar uma amiga, nem mesmo a esposa, nem mesmo a mulher, de fato, às vezes, se fosse visitar uma amiga, não, só com o marido junto ou com as criadas junto para cuidar, aquela coisa toda, né? Então, não é ampliação, né, do espaço de entretenimento, tá? Não tem nada e mesmo aqui, ó, distintas classes sociais, mais ou menos, tá? Proteção da honra, medida pela disputa masculina em relação às damas da corte. Aqui, ó, aqui até pode ter uma ideia da proteção da honra, né, porque então maridos e pais deixavam as mulheres trancadas em casa para que elas não ficassem faladas, certo? Era essa a ideia, tá na rua, tá falando: "Ah, vi tua mulher na rua", imagina que absurdo, é na rua, né. Aqui a gente até poderia enxergar essa ideia, mas aqui o padre ele não fala nada da honra, né, ele tá falando da futilidade mesmo de fato, tá, ele tá falando da futilidade, né. E também assim, ó, pela disputa masculina, tá, nenhum dos 2 tem masculina não diz que os homens disputam, né, ó, em relação às damas da corte, tá. Então esse aqui, principalmente essa segunda parte, principalmente ela elimina, né. Valorização do casamento cristão, no texto do padre, que seria o padre, não tem nada sobre o casamento, só diz o quanto que a mulher perde tempo, né, respaldado pelos fatos da herança, tá, né, isso aqui também não tem nada a ver, né, então ficou a letra A mesmo, tá. Então novamente, né, ó, comparar aqui os diferentes fontes, beleza? Aqui agora o 5, né, a última habilidade dessa competência, tá. Identificar, nós temos que identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes, tá.
nós temos que falar sobre diversidade, né, como o patrimônio ele é diverso nas diferentes sociedades, tá bom? Aí aqui, ó, aqui eu tive que fazer um Frankenstein aqui, mas esse aqui seria o texto 1, né, lá na prova estava assim, ó, texto 1, né, e aí como você sabe o Enem pode trazer uma imagem, tá? Então nesse texto 1, trouxe aqui, ó, imagem de São Benedito, né, e aqui um texto 2 também, mas vamos ver o dado aqui, tá? Posteriormente ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica para. Opa, então peraí, vamos ver. Né, ó, ressignificados no interior de certas irmandades, no contato com outra matriz religiosa. Está falando de Brasil. Essa outra matriz religiosa, nós já sabemos que é a matriz religiosa africana, né. O ícone, o que que é o ícone? O ícone está aqui, o ícone é a imagem, né, e a prática mencionada aqui no texto, ó, né, estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica para. Bom, vamos ver aqui que o texto nos diz, né. Os santos, tá aqui um santo, né, o São Benedito, tornaram-se grandes aliados da igreja para atrair novos devotos, pois eram obedientes a Deus e ao poder clerical. Tá. Contando e estimulando o conhecimento sobre a vida dos santos, a igreja transmitia aos fiéis os ensinamentos que julgava corretos e deviam ser imitados por escravos, que, em geral, traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferentes das que preconizava a fé católica. Tá? Ou seja, né, inclusive porque a igreja percebia para a construção das religiosidades de matriz africana aqui no Brasil, como o candomblé e a umbanda, os africanos usavam as imagens, né. Então, pegavam os santos católicos, usavam para representar como como as suas próprias né. Então a igreja, ao invés de ficar puta com isso, ao invés de claro que condenava isso, né, dizia assim: "Não, o santo é o santo, né, o São Jorge não é Ogum, né, não é isso. Mas a igreja ela aproveita. Então, espera aí, eles estão pegando essas imagens, então quando o padre ele ia catequizar, né, e os escravos, o que que ele falava? "Olha, né, esse aqui não é Ogum, é São Jorge é assim, Jorge é assado", né. Então, ó, São Jorge ele era opa, obediente a Deus, né, São Jorge era obediente ao poder clerical, ele obedecia aos padres, ele obedecia ao papa da sua época, né. Eles vão fazer esse processo. Tá? Inclusive, se vocês perceberem aqui, ó, esse São Benedito, né, ele está com feições negras, né, tá? Não sei se é exatamente essa a ideia ou apenas a impressão, a impressão da prova mesmo, dá essa visão, até porque essa questão não está aqui, mas acho que é 2017 ou 2, tá? Então a prova não era colorida ainda. Agora as provas estão vindo coloridas, né, então isso fica mais visível, tá? Mas isso é uma coisa recente. Mas isso também não nos interessa, tá. Então olha aqui, ó, posteriormente ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto, ou seja, essa prática de ficar utilizando os santos como exemplo, né, estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica. Então espera aí, tá, a Igreja Católica está se esforçando para quê? Tá? Para reduzir o poder das confrarias. Bom, assim, ó, gente, as confrarias as confrarias eram essas irmandades aqui, tá. O que que eram as irmandades, né? As irmandades eram um grupo dentro da igreja, né, que se destinavam a determinadas ações, certo? Então, por exemplo, você poderia ter a irmandade por exemplo, das santas casas, né, que promoviam a questão do cuidado da saúde, por exemplo, né. E você também tinha as irmandades negras, principalmente aqui no Brasil, né, porque o intuito deles era catequizar as pessoas negras, certo? E a gente vai ver que muitas irmandades até mesmo ensinavam, escravos e negros libertos a ler, por exemplo, né, aquela coisa toda e tal, tá? Mas tudo isso dentro do catolicismo, tá? Então não era um empoderamento da pessoa negra simplesmente para que ela então não, 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 ó, você vem cá e tal, mas dentro da realidade católica, tá? Então não é reduzir.
poder das confrarias, né? Confraria e irmandade é virtualmente a mesma coisa, tá? São sinônimos, certo? Quando a gente fala sobre religiosidade do Brasil, fala um pouco sobre isso também, tá? Então, assim, ó, cuidar com isso, né? Essa aqui pode ser um distrator, né? Porque principalmente se você não sabe o que que é essa confraria, você não sabe o que é essa irmandade, pode ficar um pouco perdido, né? Mas a confraria é também um braço da igreja. Então, obviamente, a Igreja Católica não quer reduzir o poder da sua própria confraria, né? Não, não é isso, tá? Letra B, cristianizar a população afro-brasileira. Aqui já faz mais sentido pra gente, né? Porque se eles estão usando os santos, tá? Aquela coisa, né? Como um processo pedagógico que, né, então realmente é porque eles querem cristianizar a população afro-brasileira. Vamos deixar saber aqui, tá? Expoliar recursos materiais dos cativos. Bom, o que que é expoliar? Roubar, né? Expoliar, fazer os espólios é roubar. Roubar recursos materiais dos escravos, tá? O que o escravo tinha de recursos materiais que a igreja ia querer roubar, gente, tá? Nada a ver, né? Nada a ver, ó, tá? Nada a ver. Recrutar libertos para seu corpo eclesiástico. Ah, espera aí, o negro liberto, eles queriam recrutar esses caras para o corpo eclesiástico. O que que é o corpo eclesiástico? Para ser padre, pra ser não, não é essa a intenção, tá, eles não, isso aqui não é a intenção do processo, né, não queria que os caras virassem padres, tá, não era isso, né, era simplesmente questão de cristianizar mesmo, tá. Atender a demanda popular por padroeiros locais, né. Isso aqui é um processo, gente, assim, ó, da igreja canonizar ou beatificar figuras, figuras locais, né. Mas assim, ó, isso não é um processo tão simples dentro da igreja, né. Então, por exemplo, não é toda a demanda popular que gera um santo, tá. Padroeiro é o santo, né, padroeiro é o santo, tá. Então, não é toda a demanda popular. Tanto que, por exemplo, aqui na América Latina, né, na Europa também, hoje já não tanto, mas ainda tem, mas aqui na América Latina tem tanto não pela igreja católica, né. Por exemplo, tá, Padre Cícero, né, o Padim Cícero lá do Nordeste, tem lá a igreja de Padre Cícero, tem a estátua do Padre Cícero, os fiéis fazem romaria para o padre, né, vão lá pedir milagre, intercessão, aquela coisa toda, mas o Padre Cícero, ele não é um santo da igreja católica, tá entendendo? Tá? Então assim, ó, veja, existe essa demanda popular, existe até mesmo a estátua, tem os romeiros, as romarias, aquela coisa toda, mas ele não é santo, tá? Ele não é reconhecido pela igreja como santo. Acho, talvez, não sei, posso estar com bobagem, acho que ele até seja beatificado, porque existem degraus na carreira do santo, né, não sei se vocês sabem disso. Quem é católico sabe, né, mas é bom explicar. Então, o primeiro é beato, depois não sei o quê, depois, por último, a última promoção, né, da pessoa morta já, é virar um santo, né. Hã, claro que isso pode pular direto, né, por exemplo, os papas, eles já são santos direto, né, aquela coisa toda, tá. Principalmente os papas mais antigos, hoje a coisa é um pouco mais complicada, né. Mas teve agora, foi inclusive canonizado aquele jovem, né, o santo da internet, o São Carlos Acutis, né, que foi um rapazinho que morreu jovem e tal, ele também já virou, eu acho que santo direto, se não me engano, tá. Mas aqui, ó, mas essa demanda popular, ela não é necessariamente atendida, tá. O Padre Cico é um exemplo. Existem lugares da América Latina que tem como santo, né, mas é um santo popular, o Che Guevara, por exemplo, tá. Ali na América Central, né, em alguns lugares isso tem, né, tem culto a Che Guevara, tá. Na Argentina, tem a igreja de São Maradona, por exemplo, tá. Assim, que é muito mais zoeira do que qualquer outra coisa, mas tem, tá, tem, assim. Então, isso aqui não é simples assim, tá, não é para atender a demanda, né. A questão aqui mesmo é o quê? É cristianizar, tá. Então tá aqui, ó, né, e tá aqui em cima do texto, na verdade, aí, né, ó. Contanto estimulando conhecimento sobre a vida dos santos, a igreja transmitia aos fiéis os ensinamentos que estavam corretos, deviam ser imitados por escravos e que, em geral, traziam outras crenças, né. Então, ó, espera aí, você vai abandonar a tua crença e pega essa aqui, ó, porque tem um que faz isso, tem outro que faz aquilo, né. Você pode imitar o santo e, inclusive, a ideia do santo é uma ferramenta pedagógica muito poderosa, porque qual que é a ideia em cima de um santo, né? Por que que o santo é diferente de Jesus, por exemplo? Porque o santo, ele é humano, né? Jesus é o lado divino, era humano e tempo, né? Então, ele parece um exemplo muito para ser imitado, tá? Aqui não, né? Ó, é um humano. Se um humano conseguiu se comportar assim, significa que todo e qualquer humano, tá bom?
E agora a nossa última questão, tá? Ainda dessa habilidade aqui, ó, a H5, né? Que é essa questão 18 aqui, tá? Ó, ao descrever-se como patrimônio museológico, o objeto abordado no texto associa a sua história às. Essa aqui é uma questões meio viajadas do Enem, assim, tá? Mas é um objeto falando de si mesmo. O texto é um objeto, tá? Ó, são as memórias de um tamborete de baiana, né? As muitas vozes em um objeto de tá? Então, ao descrever-se, né? Vamos ver o que que é isso aqui, tá? Hoje sou um ser inanimado, mas já tive vida pulsante em seivas vegetais. Fui um, fui um ser vivo. É bem verdade que do reino vegetal, mas isso não me tirou a percepção de vida vivida como tamborete. Guardo apreço pelos meus criadores, as mãos que me deram, me venderam, é um eto, me venderam e pelas mulheres que usaram para suas vendas e de tantas outras maneiras. Essas pessoas, sim, tiveram suas subjetividades, singularidades e pluralidades, que estão incorporadas em. É preciso considerar que a nossa história de móveis, de museus, está para além da mera vinculação aos estilos e à patrimonialização que recebemos como bem material vinculado ao patrimônio imaterial. Imagina um tambor, tá? A nossa história está ligada aos dons atuais das pessoas e suas práticas. Alguns indivíduos consagravam-se por terem determinados requisitos, tais como o conhecimento de modelos clássicos, destreza nos tá? Então, ó, as memórias de um tamborete. O que ele está dizendo? Olha, eu era uma planta, né? Mas aí eu fui tirado, ó, guardo apreço pelos meus criadores, as mãos que me deram, me venderam e pelas mulheres que usaram nas suas vendas, né? E de tantas outras maneiras. Ou seja, né, as baianas, elas usavam esses tamboretes para chamar os clientes, aquela coisa toda, tá? Então, ó, ao descrever-se como patrimônio museológico, o objeto abordado no texto associa a sua história às habilidades artísticas e culturais dos sujeitos. Tá? Vamos ver aqui, ó, né? Essas pessoas tiveram suas subjetividades, suas singularidades e pluralidades que estão incorporadas em mim, né? É preciso considerar que a nossa história. Ó, bom, vamos ver, tá? É preciso considerar que a nossa história não está para além da mera vinculação aos estilos da patrimonialização. A nossa história está ligada aos, aqui, ó, aos dons atuais, tá vendo? Das pessoas e suas práticas sociais, né? Então, não é o objeto pelo objeto, né? É para que esse objeto era utilizado. Então, aqui, o tamborete é usado para as baianas que vendiam e que mesmo utilizavam de várias outras maneiras, né? Nos seus ritos religiosos, ou mesmo fazendo uma musiquinha ali no quintal da casa e tal, e assim por diante, tá? Porque daí aqui, ó, letra B, vocações religiosas e pedagógicas dos mestres. Não fala nada sobre religião, tá? Nem mesmo sobre pedagogia, tá? Não tá tão fechado assim, né? Aqui vejam que habilidades artísticas e culturais se encaixam melhor ainda, porque o texto ele está amplo, né? Ele é amplo aqui nessa discussão. Tá? Então, vocações religiosas e pedagógicas, eles não podiam usar para isso? Podiam, mas não é o que o texto diz, tá vendo? Ó? Não é o que o texto diz, tá? Não tô falando sobre religião ou sobre ensino, beleza? Naturezas antropológica e etnográfica dos expositores, tá? A importância do objeto, né, ó, associa a sua história, a história do objeto, não está ligado a quem o expõe, tá? Está ligado a quem o usou, tá? Essa questão aqui, ela é de uma discussão puramente teórica de patrimônio, tá? De patrimônio cultural e artístico, tá? Então, assim, ó, o objeto não é o que, pelo que ele está exposto, mas é por quem o usou, né? Para qual foi, tá? As preservações arquitetônica e visual dos conservatórios, mesma coisa que aqui, tá? Não está falando sobre o lugar que está exposto. Né? Um objeto não tem importância porque está exposto num grande museu ou numa casinha que foi musealizada no. Tá? Não é isso que o objeto é importante, mas sim os usos que foram feitos deles. Né? Competências econômica e financeira dos comerciantes. Tá? Isso aqui é só se o cara mesmo ficou muito fixado nas vendas e ficou nisso. Né? Mas tá aqui, ó, essas mulheres que usaram para suas vendas e tantas outras maneiras.
né. Então, também não fica a letra E, tá. Fica a letra A mesmo, né, as habilidades artísticas e culturais dos sujeitos, né. Ó, porque essas pessoas que usaram para vender, usaram para várias coisas, tiveram suas subjetividades, singularidades e pluralidade estão incorporadas, tá. Essa frase aqui, ó, né, essa frase do meio, ela é a frase-chave, né, pra gente entender isso aqui. Beleza, gente? E aí fechamos a primeira competência, tá. Fechamos a primeira competência de fato do Enem, né. Claro que em outros momentos a gente vai voltar a ela, quando for fazer revisão sobre isso e tal, né, mas aí depois mais tarde a gente passa mais tarde não, na nossa próxima aula daqui 2 semanas, a gente passa pra competência 2. Beleza? Dúvidas? Tudo ok? Tudo certo? Tudo tranquilo? Acho que sim, né. Então tá gente, obrigado por estarem aí.